Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês um vídeo diferente. Eu vou contar para vocês a minha história com lavadoras de roupa e eu vou contar para vocês principalmente a minha história com essa lavadora que vocês estão vendo no vídeo, que é a lavadora Brastemp Luxo Plus. Ela significa muito para mim, principalmente na minha época de infância, né? Ela me traz muitas lembranças e é por isso que eu gosto tanto dessa lavadora. Eu nasci no ano de 1996 e quando eu nasci a minha avó comprou para o nosso apartamento uma lavadora Electrolux Prosdóximo LE06. Inclusive eu tenho a nota fiscal dessa lavadora até hoje, eu posso mostrar em um outro vídeo. E então eu cresci em cima da lavadora Electrolux Prosdóximo. Eu arrastava um banquinho, colocava na frente da máquina e para deixar minha mãe e minha avó fazerem as coisas em casa, eu ficava ali assistindo a máquina e aquilo me mantia distraído enquanto elas faziam um serviço doméstico ou tudo mais. E eu comecei a gostar muito da máquina de lavar roupa. Tanto que todas as vezes que eles iam lavar roupa, eu tinha que estar em cima da máquina, colocando lá um pregador no interruptor da tampa que aquela máquina tinha. Só que só na minha casa tinha aquela máquina de lavar roupa. Todas as outras pessoas tinham uma máquina de lavar diferente. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a reparar que todo mundo, a máquina de todo mundo, quando ela estava lavando, ela parava para drenar, jogava toda aquela água fora e depois ela centrifugava. E só a minha máquina, que era na minha casa, a Electrolux Prosdóximo no caso, centrifugava cheia de água, né? Ela drenava centrifugando. E aquilo ali me deixava, poxa vida, todo mundo tem a máquina que para jogar água fora primeiro e depois centrifuga e só a minha que não faz isso. Inclusive a máquina do meu tio Rubens, a máquina da minha tia Margarete, que no caso era a Luxo Plus. A Luxo Plus, ela significa muito pra mim porque muitas vezes, muitas tardes eu ia pra casa dos meus tios com a minha avó, a gente passava alguns dias lá. E as minhas primas já eram maiorzinhas, elas iam pra escola e eu ficava de tarde sozinho com a minha avó e com a empregada, que é a Dona Maria. E nesse caso, eu ia ficar fazendo o quê? Então, na casa do meu tio, eu ficava assistindo a máquina de lavar também. Eu arrastava um banquinho, colocava na frente da máquina e ficava ali. Eu achava lindo, porque a Luz Plus tem esse bonequinho aqui e ele ficava indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela tem esse interruptor da tampa também aqui, ó, que é pra quando fecha a tampa a máquina funciona e quando abre ela para. Porém, a minha tia já tinha mandado o técnico desativar na dela, porque ela gostava que a máquina funcionasse aberta. Sempre gostou de colocar a mão dentro da máquina e mexer com a máquina enquanto a máquina estava em funcionamento. Então, eu ficava assim muito encantado. Cara, tem uma sujeirinha aqui, deixa eu tirar. Eu ficava muito encantado que a máquina tinha isso aqui, que é o dispenser de alvejante. Ela tinha essa cascata de água aqui, essa escovinha que saía. E eu achava bonito que ela era toda preta dentro e tinha esse bonequinho. Então, pessoal, eu comecei a gostar muito da Luxo Plus. Eu achava ela muito diferente. Eu gostava muito dela. Eu sempre achei o desenho do painel muito bonito. Desde criança eu achava lindo esse painelzão aqui, assim, que tem esse desenho preto, cinza aqui. Os botões originais dela são botões que eles são prateados, né? Esse daqui é de um outro modelo de Luxo Plus também, que é marronzinha, né? A Luxo Plus amêndoa. Mas aí, como eu não encontrei, eu coloquei esses mesmos porque os dela estavam muito velhos. E eu achava muito bonito. Eu lembrava que a minha avó falava que ela tinha um nível baixo bem baixinho, diferente da máquina que a gente tinha em casa. E que era muito bom, porque você poderia lavar só alguma coisinha ali sem gastar muita água. Então eu lembro que eles gostavam muito desse Infinite Control aqui, porque ele você vira só um pouquinho, ele põe só um pouquinho mais de água. Você vira um pouquinho para baixo, ele põe um pouquinho menos de água. Ela não tem. Algumas pessoas elas acham que ela tem nível extra baixo, baixo, médio e alto, porque tem quatro níveis, quatro quadradinhos aqui, mas ela não tem infinito o controle dela. Ela tem mínimo e máximo, e ali você tem uma infinidade de níveis de água que você pode controlar. Aí, ó, saiu do mínimo, eu posso pôr aqui, eu posso virar só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho.
até chegar no máximo. Então, ela é um infinite control mesmo, que é um controle infinito, é muito legal. E eu ficava muito impressionado com essa máquina. Eu lembro que eu achava que ela era enorme. Agora que eu já sou grande, né? Que eu tenho a Luxo Plus na minha casa, não é a mesma máquina, mas é uma máquina do mesmo modelo. Eu fico olhando e fico, meu Deus do céu, como que eu consegui achar essa máquina tão grande, né? E era o que tinha de melhor na época, né? As pessoas que tinham uma lavadora de roupas em casa, principalmente uma Brastemp, eram pessoas que podiam mesmo, não era pra qualquer um, não. E era bem legal isso, porque assim, você chegava lá, a máquina estava imponente, a máquina era bem cuidada, a máquina ela fazia parte da casa, né? Eu já vi outros meninos aqui contando no YouTube a história deles com a máquina de lavar e todos eles têm essa mesma percepção de que a máquina de lavar ela fazia parte da casa, ela era como que fosse um carro, vamos dizer assim, né? Então as pessoas prezavam muito. Eu lembro também que, né, embora eu fosse criança, a Luxo Plus deles dava muito defeito. Ela dava muito defeito. E ela tinha um barulho muito forte, muito bonito, e eu gostava muito daquilo. Porque quando eu tava longe, a casa era bem enorme, a casa. Eu ficava, digamos, na parte da frente da casa e a máquina ficava no fundo. A gente escutava aquele barulho forte de que a máquina estava funcionando. Então eu já corria lá pra cima da máquina. Era muito legal. E então, quando meus tios casaram, eles compraram a Luxo Plus, tiveram os filhos, etc, etc, etc. E ela quebrou muitas vezes no decorrer desses anos. Então, se eu não me engano, foi em 2004, 2005 mais ou menos, eles substituíram a Luxo Plus por uma Electrolux LM08. E aquela Luxo Plus, ela se acabou, ela foi embora e eu fiquei só com as lembranças dela. E essa Luxo Plus que eu tenho hoje foi um presente de um amigo muito querido. É, Ela era de um cliente dele, o cliente não quis mais a lavadora, então tinha só um fio solto, a gente arrumou a lavadora, eu troquei os botões por uma questão de estética, troquei o magneto da máquina porque o dela estava meio enferrujadinho, e eu preciso fazer muitas coisas para ela ficar do jeito que eu quero ainda. Eu quero essa máquina bem conservada, eu quero ter ela comigo o máximo de tempo que eu puder. Então eu vou trocar a válvula de entrada dela que está um pouco barulhenta. Eu vou reformar alguma coisa na parte mecânica que esteja precisando, porque ela está um pouco barulhenta assim. E quero melhorar a parte estética da máquina também, eu quero cuidar dessa máquina. Inclusive, o plug da tomada dela não é mais original. E eu vou procurar um plug original para ela. Inclusive, se alguém tiver o plug original, gente, por favor, coloque aqui nos comentários que eu compro de vocês o cabo com plug original, para eu poder cuidar mesmo, né? Porque ela significa para mim, ela me traz lembranças das minhas primas, traz lembranças da minha infância, traz lembranças da minha avó, então, que já faleceu também. Então, para mim, essa máquina, ela traz muitas coisas boas e eu gosto de ter, eu gosto do sistema de lavagem dela. Ela tem uma agitação bem forte, o agitador tem um movimento contínuo, ele vai e vem com o movimento contínuo, ele não para um pouco, como essas máquinas eletrônicas de hoje em dia. Eu gosto do timer dela, porque você pode virar, você pode colocar onde você quer, você pode repetir a agitação, você pode desligar, deixar de molho o tempo que quiser, você pode centrifugar outra vez. Eu acho que essas coisas que são legais, porque ela é bem resistente, ela é toda de ferro, ela é pesada, ela é forte. Então, isso são coisas legais dessa máquina. Claro que para os dias atuais, ela está obsoleta, assim, né? Ninguém compraria uma máquina dessa nova se ela ainda existisse. Porque ela não tem a gavetinha lá que distribui o amaciante automaticamente, embora ela tenha aqui no filtro o compartimento pra gente colocar sabão, na época sabão em pó, né? Tem aqui pra gente colocar o alvejante, mas o amaciante a gente tem que colocar na hora do enxágue. Ela não tem uma centrifugação tão forte assim se comparado com as máquinas atuais. Lava, enxágue, centrifuga? Sim, ela faz tudo isso. Mas ela não é tão forte como uma máquina atual. Então, era o que tinha de melhor na época, né? Mas ela funciona muito bem, eu gosto muito dela e eu quero cuidá-la, quero tê-la por muito tempo.
Eu achava lindo as instruções na tampa, que a minha máquina quando era criança no meu apartamento não tinha. Então essa aqui tem instruções na tampa, tem tabela de peso aproximado de peças e roupas. Era bem legal mesmo. E o meu amor pelas máquinas de lavar começaram assim, né? Quando eu era criança, começou assim, aliás. Quando eu era criança, eu colocava o banquinho na frente, assistia a máquina e eu observava cada detalhe da máquina em funcionamento. Cada detalhe, cada cheiro que saía da máquina, de motor quente, de correia, de mecânica funcionando, cada sonzinho que ela fazia diferente, sonzinho de magneto, sonzinho de spray d'água, sonzinho de engatando agitação, sabe? Em cada sonzinho, cada detalhe eu sabia observar dessa máquina. E então pra mim ela marcou muito assim, sabe? Ela é como alguém que tem alguma coisa de valor sentimental, né? Uma memória afetiva. Então essa máquina me traz isso e eu quero conservá-la por causa disso. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha história com as máquinas de lavar, que eu fiquei muito feliz, conforme eu fui crescendo, de conhecer aqui no YouTube muitas pessoas que gostam, que prezam por essas máquinas e cuidam delas, que reformam, que restauram. Eu fiquei muito feliz de saber que eu não era o único e que as pessoas achavam meio diferente, né? Alguém gostava tanto de máquina de lavar assim. E eu descobri pessoas maravilhosas que também gostam muito, cresceram assim com histórias muito parecidas com as minhas e se tornaram amigos maravilhosos, assim, sabe? Então eu agradeço a todos pela atenção, por ouvir a minha história. Eu vou mostrar um pouquinho mais da máquina de lavar e depois eu vou fazer um outro vídeo eu usando ela para lavar um edredom que eu tenho aqui e eu preciso lavar ele hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vou mostrar um pouco dos detalhes da máquina. Então, pessoal, aqui é o painel da lavadora Brastemp Luxo Plus. Ele é bem baixinho, ó. Ele tem um desenho muito bonito de painel mesmo. Eu gosto muito. Ele tá bem conservado pela idade. Essa lavadora, ela é de 1990, 89,90. E esse painel ele tá bem conservado até. Então aqui é o Infinity Control que eu falei pra vocês. Nível mínimo e máximo. E aqui o reajuste, né? Nível de água. As linhas do painel são todas retas, né? Isso expressava modernidade na época. Era uma época que a Brastemp estava se modernizando, reinventando a máquina de lavar roupa. Então, aquela lavadora automática. Vocês vê que aquele bonequinho que tem em cima do agitador tinha no painel de todas as máquinas Brastemp antigas. E aqui ele já está ausente, não existe mais ele aqui. E aqui é o seletor de programas, ó. Então, ela é uma máquina bem simples mesmo. Mas ela fazia e faz aquilo que é para que ela foi construída, né? Ela põe a roupa de molho, lava, enxágue, centrifuga e fim. É isso que tem. Mas isso não deixa de perder o encanto da lavadora. Aqui tá um pouquinho gasto por, por colocar a unha, assim, para poder puxar o botão. Porque esse botão, ele tem um design que ele é muito ruinzinho de puxar, assim, nesse sentido de puxar aqui, para poder ligar, né? Porque quando você empurra, desliga e quando puxa, liga. Então todo mundo colocava a mão assim embaixo para poder erguer o botão. Então por isso que aqui ficou arranhadinho. Então esse é o painel dela. Essa é a tampa dela. Isso aqui é porcelanizado. Na época eles se preocupavam tanto com o acabamento das coisas, né? Aqui tá faltando as duas borrachinhas, né? Pra amortecer impacto. Tudo isso eu quero conseguir com o tempo e colocando deixar realmente a minha máquina bem restaurada. Aqui são as instruções da tampa, ó, para melhor usar a lavadora. Descreve programas desse modelo e de outros modelos. Explica bem. Explica que a lavadora tem a capacidade máxima de 4 quilos.
Que naquela época era essa de 4 quilos, ou então, se eu não me engano, 6 quilos a Electrolux Pro Osmo, Westinghouse, essas coisas, era o que tinha. Era o que tinha e todo mundo se virava com isso. Aqui é a tabela de peso, ó. Eu acho bem engraçado, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, jardineira de criança. Eu lembro que eu usava jardineira e minha avó falava, ah, jardineira, vai pra uma jardineira, não sei o quê. E quem é que fala uma palavra dessa hoje em dia, né? E tem aqui alguma coisa aqui também, ó. Combinação. Jogo de lingerie. Uma calça, uma combinação, uma camisola. Coisa que a gente não ouve mais hoje em dia, né? Falar que as pessoas usam isso. E aqui é o interior da lavadora. Aqui um pouquinho desgastado, assim, né? A luz também reflete muito, parece que tá mais velha, mas não tá. E aqui é o agitador dela. Ele tá conservado, tá bem conservado até. Aqui o interior do cesto é muito bonito, esmaltado. Tem grupo de furos, né? De fileira com furos. Eu acho muito bonito. Ela tem aqui o dispenser de alvejante. Você joga aqui, ele cai em volta aqui do anel e escorre lá pra dentro da máquina. Tem aqui o filtro. Isso daqui é um filtro muito, muito, muito eficiente. E além de ter a recirculação de água aqui em cima da roupa que ajuda a molhar e misturar melhor os insumos. Pra mim toda máquina tinha que ter isso até hoje. Não precisava ser exatamente dessa maneira, mas a recirculação, né? E aqui é o recipiente de sabão em pó, ou líquido também, você pode jogar o sabão aqui. E quando ela começa a funcionar, ela dilui, ele roda aqui na aguinha e cai diluído já na roupa. E aqui é a escovinha do filtro. Ela tá. Tem esses aqui que eu acabei amassando eles, mas ela tá aqui até que bem conservada. Eu tento manter sempre bem limpinho. Dá um trabalho muito grande limpar isso aqui, mas vale a pena. Ele capta mesmo realmente muitos fiapos. Até porque a lavadora, né, ela é forte, ela acaba formando um pouco mais de fiapo nos tecidos mesmo. E deixa eu colocar. Ixi, pra colocar isso aqui agora com uma mão só vai ser triste, hein? Ai, ai, ai. Enfim, depois eu arrumo. E ela é assim. E eu realmente amo essa lavadora, ela significa bastante pra mim. Eu gosto muito dela. Então, pessoal, esses foram os detalhes da máquina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar a máquina funcionando com roupa, tá bom? Até mais.